Então, a gente vai reiniciar a aula continuar a aula do último dia, em que eu comentei com vocês a respeito dos nutrientes, a importância dos nutrientes, fiz a análise do balanço nutricional, a respeito o que acontece quando você tem um aumento excessivo de massa. Então, a gente pode calcular esse índice de massa corporal pelo IMC. Com base no IMC, vão ficar alguns valores, e aí a gente fez uma escala, colocou a escala abaixo de 18,5, entre 18,5 e 24,9, entre 24 e 25. Aí a gente foi colocando a proporção para saber se a pessoa estava abaixo do peso, no peso ideal ou na massa corporal ideal, acima da massa ideal, obesidade leve, moderada e mórbida. Então, a gente analisou essas proporções, mas vocês têm que levar em consideração que aqueles valores vão depender não só a sua condição nutricional não vai depender só desse valor de IMC. Tem outros fatores, a questão sexual, o sexo da pessoa que está sendo feito aquele cálculo, que pode ter uma variação. Você tem que fazer exames de sangue, exames cardíacos, para poder ter um apanhado geral, se está tudo legal, se está tudo certo, se está tudo bem, você precisa dar uma remanejada na sua forma, no seu andamento do cotidiano, né, das suas atividades físicas. Bom, então, só reiniciando, eu vou colocar de novo os slides, só para a gente lembrar o que foi comentado na aula passada. E aqui, beleza? Então, vocês lembram, né? Eu vou passando os slides, vocês vão só supondo, né? E analisando essas informações, relembrando. Qualquer dúvida, lembre, mande para mim no grupo. Depois, tá? Que eu respondo assim que for possível. Então, a gente falou sobre o capítulo 1, alimentos e nutrientes. Eu comentei a respeito do que seria uma alimentação equilibrada. Tá? Alguns pratos bem bonitinhos aqui, bem colorido. Variedade é o segredo de um prato ideal. Quanto mais colorido for, não é o prato, tá, gente? Tem uns caras que gostam da piada. Professor, pintar um prato de amarelo, verde, lilás e qualquer outra cor. A comida ela tem que ter uma variedade de cores, porque quanto mais variadas forem as cores dessa alimentação, quer dizer que ela tem uma maior diversidade de nutrientes que você vai precisar para poder manter seu corpo estabilizado. Então, o alimento é aquilo que você ingere, o nutriente é aquilo que você absorve. Lembrando que aqui eu coloquei um outro também, para quem não gosta de frango, gosta de carne bovina, está aqui ela bem passada. Essa alimentação, ela tem que, para ficar equilibrada, ou a importância dela, né, foi assim que eu coloquei, para que ela é importante? Obter nutrientes para o desenvolvimento do corpo. Ela é importante para que você faça a classificação, a renovação corporal, tá? Restabelecer algumas substâncias que permitem que você tenha a defesa do corpo, substâncias que são fontes de energia que vão participar do processo de produção de energia. E aí eu coloquei o significado nutriente, tá? Que significa aquilo que alimenta, aquilo que sustenta. A classificação desses nutrientes em macro e micro, a gente vai analisar cada um desses. A gente vai analisar os macronutrientes, carboidrato, lipídio, proteína e água. Água é um macronutriente porque aqui está levado em consideração a sua necessidade diária. Então, o que é que você precisa de maior quantidade durante o dia? Vocês vão precisar de carboidrato, lipídio, proteína e água. E aqueles que a necessidade diária é bem menor, bem pequenininha, fibra vegetal, minerais e vitaminas. Certo? Então, por isso que tem essa classificação de macro, que é uma coisa grande, e micro, que é uma coisa menor. Tá? Então, em relação à necessidade. Então, as funções básicas, renovação do corpo, dos alimentos e dos nutrientes, tá, gente? O alimento e nutriente para você absorver. Renovação do corpo, crescimento do corpo e a fonte de energia. Ou seja, alimentos construtores, energéticos e reguladores, que é o que a gente vai abordar até o final dessa unidade. No livro de vocês, o conteúdo parece ser pequeno, mas lembre que eu gosto de sempre ajudar meu aluno e colocar mais do que o que ele precisa. Certo? Eu vou colocar mais informações ainda
do que o que tem no livro. Por isso que vocês vão precisar fazer sempre apanhado, livro de orientação e o livro de base e as orientações da aula para poder ter uma aprendizagem precisa daquilo que a gente necessita para fazer a avaliação. Aí eu disse para vocês que esse alimento ele tem que ser distribuído de uma forma que o seu corpo fique bem estabilizado. Para isso, organizaram uma coisa chamada de pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar ela vai indicar o que você precisa em maior quantidade durante o dia. E aquilo que você precisa em pequena quantidade tem que ou ingerir o menos possível. Então, essa pirâmide ela representa de como deve estar distribuída a nossa dieta, que ela tem os 4 níveis. Esses níveis estão distribuídos aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que você deve dar preferência, aquilo que você deve dar uma equilibrada, limitar para não ter excesso e evitar ao máximo só para a montagem da ideia de pirâmide, da base mais larga e o ápice é o que você precisa durante o dia em menor quantidade, se reduzir ou se eliminar, melhor ainda. Bom, aí eu coloquei aqui os níveis separados por grupos, né? O grupo 1, que é o alimento energético, tá? O grupo 2, que é o alimento regulador, o grupo 3, que são os alimentos estruturais, e o grupo 4, que são os hiperenergéticos, aqueles que normalmente você deve consumir menos ou reduzir ao máximo. Então, você tem aqui alimentos ricos em carboidratos, que é o grupo 1, alimentos ricos em minerais, vitaminas e fibras, então tem que ter uma variedade boa para a gente poder obter. O alimento 3, o grupo 3, alimentos que são ricos em proteínas e aminoácidos para poder fazer a construção corporal, e os alimentos hiperenergéticos, que são os açúcares simples e os lipídios. E carboidratos simples, né? A gente chama de alimentos carboidratos simples ou açúcares simples e os lipídios. A pirâmide, então, ficaria assim: ricos em materiais energéticos, o grupo 2 em variedades de fibras, vitaminas e minerais, mas também tem carboidrato, lipídio, tá? Esse aqui não foge. Mas o terceiro grupo, basicamente proteínas, tá? Tem um pouquinho de gordura aqui, mas no geral são as proteínas que interessam nesse grupo 3. E o grupo 4, tudo aquilo que geralmente a molecada mais gosta é aquele que pode comer menos. Certo? Então, essa daí foi a distribuição que a gente fez. Analisamos o índice de massa corporal, que é você pegar a massa do cidadão e da cidadã e dividir pelo quadrado de sua altura, ao quadrado. Então, a gente tem a formulazinha IMC, índice de massa corporal, é a massa da pessoa dividido pelo quadrado da altura. Lembre que esse valor, esse resultado, não vai dizer se você está bem, ou vai dizer se você está muito bem ou está equilibrado. Tá? Mas não é um valor único que você deve observar, não é por aí simplesmente que você vai observar para poder definir sua qualidade nutricional. Às vezes você está com IMC muito bom, mas você está desnutrido. Às vezes você está com IMC um pouco baixo, mas você está com um equilíbrio nutricional melhor. Isso não leva a nada. É tanto que existem outros fatores que tem um adipômetro que o pessoal utiliza para ver se a pessoa está bem. Como eu disse para vocês no início, use um exame de sangue para ver como é que está a distribuição de nutrientes no corpo. Tá? Então, o IMC, ele pode ter alguns valores, alguns resultados, quando você pega a massa e divide pela altura ao quadrado, ele pode chegar às seguintes condições. Ele pode ter um valor abaixo de 18, entre 18,5 e 24,9, entre 25 e 29,9, entre 30 e 34,9, são os resultados que vocês podem obter daquele IMC. E acima de 40. Tá? Quando tiver 40 acima, aí você tem uma outra condição. Qual é a ideal? Não vai ser essa primeira. Essa daqui indica que você está abaixo da massa corporal. O que é que vai acontecer? Na idade de vocês do 8º ano, muitas vezes você vai fazer o IMC e esse valor vai dar muito baixo, vai dar 17, vai dar 16, certo? Porque é aquela fase que a criança está se alongando muito, mas ainda não tem desenvolvimento de massa corporal, de musculatura. O osso ainda está se alargando, tá? Então só as epífises cresceram. Então você tem um aumento de altura, mas não tem uma expressão grande na massa. E aí o IMC vai dar abaixo, mas na verdade você tem que considerar que você está numa idade de desenvolvimento. Por isso que a gente diz que a idade também é um fator importante e a sexualidade. Sexo masculino, sexo feminino tem valores um pouco diferentes. Então a gente tem aqui, o ideal seria entre 18,5 e 24,9, certo? Entre 25 e 29, acima do peso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade mórbida, grau 3, aqui é complicadíssimo, geralmente tem que fazer cirurgias
aquela bariátrica, né, para reduzir o tamanho do estômago, reduzir o intestino para poder ver se diminui um pouco da massa. Nesse caso seria a massa de gordura, né? Aí eu coloquei uma questão para calcular o IMC, uma pessoa de 71 quilos e 1,73 metros de altura. Foi o que eu tinha medido um dia antes, tá, gente? Seria a minha massa e minha altura para a gente poder fazer a análise do IMC. Então, o que é que a gente fez? Massa 71, altura 1,73, IMC eu preciso definir com essa fórmula, IMC igual a massa sobre a altura ao quadrado. A massa 71, a altura 1,73. A gente vai voltando aqui. Tá, turma? Deixa eu só colocar o slide de novo. Aguarda aí, porque deu queda de sinal. Pronto. Então, voltando aqui. Então, voltando aqui para o tópico onde parou. 72 dividido por 3, certo? 72 dividido por 3. Isso daí dá aproximadamente 23,6, que fica entre aquele valor de 18,5 e 24,9. Portanto, essa pessoa está no peso, no índice de massa corporal ideal. Tá? Obrigado aí, valeu, estou precisando. Bom, então a massa corporal ideal, e aí a gente iniciou uma outra questão. Se essa pessoa ela tiver uma condição diferente, né? Ela tiver um IMC tendo 1,6 metros de altura, 1,60 m, e 71 quilos, a mesma coisa que eu. Tá? 1,60 m, 71 quilos. A massa é igual, mas ele está com a massa corporal ideal. Bom, aí a gente, para calcular, não pode ser no olhômetro, tá, gente? Tem que fazer o cálculo através de IMC. Então, ficaria massa 71, a altura 1,6 ao quadrado, que seria 1,6 vezes 1,6. Como consequência, eu teria 71 dividido por 2,56. O resultado disso, 27,73. Então, essa pessoa que tem 1,60 e 71 quilos, ela está acima do peso, porque ela fica acima de 25 e abaixo de 29,9. Seria a terceira condição nutricional que a gente abordou. Então, acima da massa corporal ideal ou acima do peso. Então, gente, essas duas condições só para a gente definir o que é o IMC, como calcular e como comparar para ver se a pessoa está no valor de massa corporal ideal, se ela está abaixo, se ela está acima, se ela está com obesidade. Uma pessoa dessas é chamada de obesa, mas ela não é. No conceito nutricional, ela está acima do peso, certo? Ó, só que às vezes a gente, para saber se vai engordar ou vai emagrecer, a gente tem que fazer um balanço energético. Tá? Isso aí eu não tinha comentado na última aula, então por isso que eu vou analisar um pouco mais devagar. Então, para a gente verificar se tem, se o alimento vai fornecer a quantidade de energia que a gente precisa, se o que a gente está fazendo durante o dia, juntamente com aquilo que a gente consome, se isso daí vai fazer com que a gente engorde ou se a gente, se a gente diminua. No caso de adolescentes, crianças e adolescentes, o ideal é você ter uma fonte nutricional rica em alimentos construtores e reguladores. Por quê? Porque vai fazer o seu corpo desenvolver. Você está em desenvolvimento, em crescimento. Claro que o corpo humano, do dia que nasce até o que a gente chama de fase adulta, ele está sempre em modificação. Tá? A modificação em crescimento, que vai ser um crescimento vertical, crescimento de altura, mas quando chegar no limite de crescimento, em que as extremidades ósseas já estão se tocando e aí você não consegue mais crescer em altura,
o seu corpo continua crescendo em largura. Ou seja, seu osso, não é que está ficando gordo, tá, gente? É que o osso vai alargando, você vai adquirindo uma maior massa muscular, então seu corpo vai sofrendo modificações até atingir a fase adulta. Então, dependendo da fase e daquilo que você queira, você vai ter a necessidade de uma maior quantidade de certo tipo de nutriente. Uma pessoa que está fazendo atividade física de longo percurso, uma atividade aeróbica, ela precisa de uma boa fonte energética. Se uma pessoa que está fazendo atividade física anaeróbica, como de musculação, ela precisa de alimentação rica em fonte de proteína. Ela precisa construir o músculo para ganhar a massa muscular. Então, vai depender muito. Mas, no geral, a gente fala em valores energéticos. Aquilo que, quando você consome, vai fazer com que você acumule uma substância que não é bom você ter em excesso, que é a gordura, tá? Que são os lipídios. Então, eu coloquei aqui alguns valores de tabela, que depois futuramente eu vou passar em atividade, vocês vão precisar dessas informações. Todo alimento, quando você pega lá na bula, não na bula, né, porque a gente está falando de remédio, mas no rótulo do produto, aqueles que são industrializados, você vai ter a substância, vai ter o rótulo, e no rótulo vai ter uma identificação nutricional dele. O que é que ele tem, qual a quantidade de quilocalorias, está vendo aqui, ó, quilocalorias, qual é a quantidade de energia, valor calórico que ele tem. Quanto maior esse valor, mais energético ele é, quanto menor esse valor, menos energético ele vai ser, certo? Então, quando a gente observa, os que têm maior quantidade de energia são aqueles ricos em lipídios, por ordem, carboidratos e proteínas. Vitaminas, minerais, água, nada disso tem uma força energética suficiente para manter seu corpo estabilizado. Então, quando a gente vai fazer uma alimentação, tá? Para eu saber o que é que cada um deles tem, eu vou analisar por porção. Então, no rótulo vai estar lá, valor por 100 gramas. Se um biscoitinho que você consumiu tem 20, então aquele valor seria para 5 biscoitinhos daquele. Tá? Então, é só analisar e verificar a composição e o grau nutricional daquele alimento. Aqui eu coloquei alguns valores, por exemplo, água de coco verde, um copo de 240 ml, ele oferece para você 62 calorias. Calorias, tá, gente? Quilocalorias são 1000 calorias. Então, 62 calorias. Tá? Uma xícara de café com açúcar, 33, porque vai depender muito da presença e da quantidade de açúcar que você colocou. Um copo de Coca-Cola de 350, uma latinha de 350 ml, 137 calorias, então muito energético. Uma que é light, ela tem 1,5 calorias, ou seja, ela tem uma quantidade de caloria menor. Não quer dizer que ela seja melhor, tá? Porque ela tem menos energia armazenada, mas ela pode ter uma substância ali para dar aquele sabor mais adocicado, que futuramente ele pode dar prejuízo maior. Tá? Vai depender do tipo de substância que foi colocada em cada um deles. Um filé de frango, tá? 100 gramas, 101 calorias. Então, aqui você tem os valores de energético. Para saber quanto você consumiu, é saber o que você consumiu, a quantidade, fazer a soma em calorias, e aí você tem a saber se é muita energia que você armazenou ou se você armazenou pouca energia para aquilo que você precisa. Tá? Então, a gente precisa analisar fazendo essa soma. Comer um pãozinho com manteiga, então, massa do pão, massa da manteiga, quanto é que cada um oferece de caloria, e aí define a soma, né? E aí você precisa comparar sabendo com aquilo que você gasta. Então, como é que você pode gastar, né? O que a gente chama de consumo energético por atividade. Eu coloquei algumas atividades. Para aquelas meninas que fazem, e meninos que fazem balé, cada minuto de atividade intensa, você consome 8 quilocalorias. Certo? Isso aqui seria. Para aquilo que vocês gostam de fazer demais. Deixa eu ver a palavra aqui, estudar. Não é estudar, tá, gente? É dormir. Então, vocês gostam muito de dormir. Para cada hora de sono, gente, vocês estão gastando energia. 60 quilocalorias. Pouquinho, tá? Só 60. Mas se você tá fazendo uma corrida de 500 a 90 quilocalorias por hora, certo? Em média, eu gasto 700 quilocalorias por hora de atividade que eu faço. Então, aqui a gente tem alguns esportes, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui.
musculação, remo, tá? Tênis aqui, para cada minuto de atividade, 8 quilocalorias. Então, você, de acordo com a atividade que você faça, você vai ver quanto tempo você fez e aí faz a proporção para saber o quanto você gastou por dia. E aí você vai fazer o balanço. Aquilo que você armazenou e aquilo que você gastou. Lembrando que para você ficar somente com as funções vegetativas, ou seja, para você... Imagina o estágio de coma. Uma pessoa para ficar no estágio de coma, ela está gastando energia ali. Porque o coração precisa estar pulsando, a musculatura do diafragma tem que estar funcionando, tá? O cérebro tem funcionamento também o mínimo possível. Então, aqui dali a gente chama metabolismo de base, ou metabolismo basal. Vai depender muito da pessoa e da situação em que ela se encontra. Mas sempre que a gente for saber, ou tentar saber o quanto é que a gente gasta por dia, você tem que pegar aquele metabolismo que é de base e somar com aquilo que você gastou. Certo? Então, digamos que o meu metabolismo basal, para minha altura, para minha idade, é em torno de 1.600 quilocalorias. Se eu ficasse o dia todo dormindo, deitado no máximo possível de calmaria, eu gastaria, para ficar nesse estágio vegetativo, 1.700 quilocalorias. Mas se eu fizer qualquer atividade, levantar o braço para pedir água, tá? Já gastei mais energia. Caminhar até a cozinha para pegar água, já gastei mais energia. Tá? Dar uma caminhada mais acelerada, sentar, que gasta mais energia. Então, aí eu tenho que somar cada atividade que eu faço com a quantidade de energia que eu gastei nesse período. Tá? Porque aí a gente consegue verificar se existe uma relação de ganho ou perda de energia. Como é então essa questão? Se você ingeriu mais do que você gastou, se você ingeriu menos do que aquilo que você gastou, se você ingeriu aproximadamente aquilo que você gastou. No caso de vocês, tem que ingerir um pouquinho mais do que aquilo que você gasta, para armazenar e depois você dar principalmente em alimentos construtores e reguladores. Mas, em geral, a gente precisa estar aqui, no terceiro. A ingestão aproximadamente igual ao consumo. Por quê? Porque qual seria a consequência? Se você come mais do que aquilo que você gasta, não tem jeito, você vai engordar. Se você ingere menos e gasta mais, você vai emagrecer. Então, por isso que quando a pessoa está fazendo uma dieta de emagrecimento, não adianta só ela fazer a dieta. Tá? Porque se ela fizer a dieta, reduzir a alimentação, a dieta da metade, cortou tudo pela metade, comeu a mesma coisa, mas reduziu. Então, corre o risco de você faltar algum nutriente, mas mesmo assim, se você não exercitar, você não gastar, vai demorar muito a você perder. Tá? Então, você tem que ingerir menos e gastar mais do que aquilo que você ingeriu, muito mais. Então, você tem que aumentar um pouquinho a atividade física. Não atividade física de musculação. Porque, às vezes, a pessoa quer emagrecer, ela faz musculação e chega lá na balança, a massa está maior. Claro, ela acumulou matéria rígida, ela acumulou proteína. Então, a massa dela muscular ficou maior. Ela precisa agora fazer com que seu corpo perca gordura. Então, para perder gordura não é uma atividade anaeróbica de musculação. É atividade aeróbica. Tá? Exercício, caminhada, ir até a casa da colega para fofocar, ir até atrás da casa do colega para ir dar aquela voltinha na rua. Hoje não pode porque é por causa do distanciamento. Mas vocês têm que fazer atividade física. Nem que seja caminhar e voltar dentro de casa o tempo inteiro. Mas quanto mais para, mais acumula, mais engorda. Então você tem que ingerir menos e gastar mais para poder emagrecer. Então o ideal, quando chega nesse peso, você atingir o seu IMC ideal, o que você ingerir, basicamente é aquilo que você gasta. Aí você está em equilíbrio energético. Certo? Então essa daqui seria a relação nutricional que vocês precisam saber para poder comparar com aqueles valores que a gente fez de IMC. Faz o IMC, pode verificar a quantidade de energia que você ingere durante o dia para comparar com aquilo que você gasta. E à medida em que você chega nessa situação, nessa comparação, nessa relação, aí você verifica se está maior, engorda. Se a ingestão for menor, emagrece. O ideal seria o equilíbrio energético que você está consumindo, gastando e está aproximadamente igual. Beleza? Lembrando a observação aqui que eu coloquei, eu já havia comentado, uma pessoa pode estar com massa corporal ideal e apresentar distúrbios nutricionais.
Não, mas que distúrbio nutricional seria esse? Algum tipo de desnutrição, tá? Você está com a falta de vitamina A, você está com a falta de vitamina B, está com uma menor quantidade de ferro sanguíneo, né, que vai dificultar a produção de células sanguíneas. Aí eu coloquei aqui uma outra observação. Uma pessoa adulta de estatura 1,75 e massa 70 kg gasta, em média, 1.530 calorias, ou seja, 1,5 quilocaloria por dia para ficar estável, certo? Que aqui seria o metabolismo basal. Se a mesma pessoa, tá, for do sexo masculino, isso daqui já é um pouco diferente. Ela já vai gastar um pouquinho mais. Já vai em torno de 1.700. Então, se for uma mulher, gasta menos. Se for um homem, gasta mais para manter. Então, por isso que como a mulher tem um metabolismo menor, ela tem uma chance de engordar um pouquinho maior, tá? Porque ela gasta menos para manter seu corpo estabilizado no mínimo de atividade. Aqui foi o exemplo de cálculo, tá? Só para a gente verificar que o cálculo é diferente para poder fazer a análise do metabolismo. Para homem, o cálculo seria esse. Você pegar 66, somar com 1,7, 3,7 multiplicado pela massa, somando com 5 vezes a altura e subtraindo com 6,8 menos a idade vezes a idade da pessoa. Tá? Então, ou seja, varia de acordo com a massa que a pessoa tenha, com a altura que a pessoa tenha e com a idade que ela tenha. Certo? Então, quanto maior a idade, vai ser menor o gasto energético, vai reduzir o metabolismo basal dessa pessoa. Se for do sexo feminino, veja que o cálculo é diferente. Certo? Se for do sexo feminino, o cálculo é diferente. Os valores são alterados, tá vendo? Mas também depende da massa, depende da altura e depende da idade da pessoa. Ok? Bom, saindo daqui, a gente analisa o seguinte: quando a pessoa ingere alguns tipos de alimentos, né? E alguns deles estão faltando, então você pode distribuir, ou em excesso, você pode distribuir em alguns problemas. Quais seriam eles? Primeiro, desnutrição. Desnutrido não quer dizer que a pessoa seja magrela. É falta de nutrientes. E, na maioria das vezes, a pessoa fica muito magra. Tá? Mas que pode ser uma pessoa com uma índice de massa corporal gigante e aí falta um nutriente. Porque, por exemplo, ela reduziu a ingestão de vitamina C na sua dieta. Então, ela está faltando vitamina C, ela está faltando um nutriente importantíssimo para o equilíbrio corporal dela. Então, a pessoa desnutrida não quer dizer que ela seja magra, vai depender de como ela se encontra. Uma obesidade, que seria o aumento do IMC, tá? Principalmente da taxa de gordura, que acarreta diversos problemas. Anorexia, que eu acho que vocês já ouviram falar, tá? É quando, principalmente a mulher, tá? Ela se vê muito gorda, é um problema psíquico, psicológico. Ela se vê muito gorda e para de comer, tá? Não consegue comer de jeito nenhum mais, ela evita esse tipo de alimentação, então ela vai emagrecer e vai ficar com IMC extremamente muito baixo. A bulimia, que é um outro distúrbio nutricional, mas é psicológico também. A pessoa come, a anorexia ela não come, mas na bulimia a pessoa come, vai lá, força o vômito e joga tudo para fora. Tá? Então, ela vai tender, nos dois casos, tender a desenvolver desnutrição. Certo? Porque ela vai faltar nutriente que ela não está se alimentando bem, ou não está se alimentando. A constipação intestinal, que é a prisão de ventre, que é a falta de fibras vegetais na alimentação. O botulismo, que isso aí é a liberação de uma toxina de bactéria, principalmente em alimentos que ficam enlatados. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o alimento enlatado. Se a lata estiver estufada, chegou lá no supermercado, a lata estufada, joga fora, não queira. Avisa o cara lá que você não quer mais. Se ela estiver amassada, também evite, porque amassou, pode ter entrado alguma bactéria ali e está infectando a sua alimentação. Bom, e a diarreia, que são as fezes líquidas, e aí tem valores ou fatores que podem provocar, como, por exemplo, infecções virais, infecções bacterianas, algum protozoário, vai depender do tipo de parasita que pode estar instalado ali. Geralmente é a flora bacteriana que está alterada. Então, desnutrição, falta de certos nutrientes. Obesidade, o que é? Um alto índice de gordura, que acarreta problemas circulatórios e cardiovasculares de uma forma geral. Anorexia, que é um problema psíquico-nutricional, assim como a bulimia. A constipação são as fezes secadas pela ausência de fibras vegetais, a gente vai ter que identificar de onde é que vem essas fibras vegetais. O botulismo
que é a toxina botulínica no alimento, principalmente em enlatados, tá? Que é uma bactéria anaeróbica que faz esse processo, e as fezes líquidas, que tem várias causas para poder serem provocadas. Certo, gente? Então, tudo isso daí é a parte de nutrição. A gente vai analisar a partir da próxima aula, terça-feira. A partir da próxima aula, então, a gente vai analisar cada tipo de nutriente que o corpo precisa. Então, a gente vai analisar, por exemplo, as substâncias que são orgânicas, as substâncias que são inorgânicas. Então, quais são as substâncias orgânicas? Carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas. Algumas vitaminas são inorgânicas. Ácidos nucleicos, substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Certo? Então, isso daqui somente na próxima aula. Certo? Então, agradeço aí a atenção e a paciência de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar os questionamentos que eu respondo assim que possível. Beleza? Então, gente, valeu, tchau e até a próxima aula.